Diabetes mellitus é um grupo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum o aumento da glicose sanguínea, ou seja, a hiperglicemia. Ela é resultado de defeitos na ação da insulina, em sua secreção ou em ambos. Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes, 2009. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e tem como principal função permitir que a glicose que está na corrente sanguínea passe para dentro das células e possa ser utilizada como fonte de energia. Nós chamamos de diabetes as doenças em que elevam o açúcar no sangue. O açúcar é a principal fonte de energia para o nosso corpo. E quem coloca essa energia para dentro da célula é um hormônio chamado insulina. Então, diabetes é uma doença em que você tem ou uma falta total dessa insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar dentro da célula, ou a ação, ele está até presente, mas a ação dele está prejudicada. O diabetes mellitus é considerado um sério problema de saúde pública, pois acomete aproximadamente 15 milhões de brasileiros. E se não tratado e controlado corretamente, pode causar graves consequências à saúde do paciente. O diabetes apresenta diversas formas clínicas, sendo classificado em diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é um distúrbio que acomete mais crianças e adolescentes. Neste caso, ocorre a destruição das células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina. É uma doença autoimune ou idiopática e que provoca a destruição dessas células, geralmente ocasionando deficiência absoluta de insulina. Diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 se caracteriza por defeito na ação e na secreção da insulina, e a maioria dos pacientes também apresenta resistência insulínica. O diabetes tipo 2 é considerado uma epidemia na sociedade moderna, principalmente pelo aumento de número de casos relacionados ao estilo de vida não saudável, obesidade, má alimentação, sedentarismo. Ainda existem mais alguns tipos de diabetes que vale a pena mencionar. Diabetes gestacional. É a intolerância aos carboidratos diagnosticada pela primeira vez durante a gestação e que pode ou não persistir após o parto. Diabetes induzido por fármacos ou agentes químicos. Quadro clínico apresentado pelo uso de alguns medicamentos, ácido nicotínico, corticoides, hormônios tiroidianos, etc. Outros tipos específicos de diabetes. Defeitos genéticos funcionais da célula beta. Defeitos genéticos na ação da insulina. Doenças do pâncreas exócrino, pancreatite, neoplasia, fibrose cística, etc. Endocrinopatias, síndrome de Cushing, aldosteronoma, etc. Infecções, rubéola congênita, citomegalovírus, etc. Formas incomuns de diabetes imunomediado. Outras síndromes genéticas, por vezes associadas ao diabetes mellitus, síndrome de Down, etc. Dentre os quadros clínicos apresentados, o diabetes tipo 1 e tipo 2 são mais prevalentes na população e requerem cuidados e tratamentos especiais. Por isso, o reconhecimento de sintomas que possam servir de alerta devem fazer parte do dia a dia. Sintomas. Dentre os principais sintomas destacam-se: poliúria, urinar em grande quantidade e mais vezes que o habitual, especialmente durante a noite. Desidratação. Polidipsia, ter muita sede. Polifagia, ter muita fome e comer muito, porém sem aproveitamento nutricional. Emagrecer rapidamente, mesmo sentindo mais fome e comendo mais do que o habitual. Grande fadiga associada a dores musculares intensas. Dores e ou dormências nas pernas. Dores de cabeça, náuseas e vômitos. Problemas nos olhos e visão turva. Infecções repetidas na pele ou mucosas, periodontite e infecções geniturinárias. Dificuldade na cicatrização. O não reconhecimento desses sintomas e a falta da adoção de medidas de controle e tratamento podem trazer prejuízos graves à saúde do paciente, tais como complicações cardiovasculares, infarto, AVC, hipertensão arterial, retinopatia, nefropatia, neuropatia, disfunção erétil, problemas sexuais, doenças renais, necroses,
pé diabético, hipoglicemia, cetoacidose diabética. Diagnóstico. O diagnóstico do diabetes deve ser efetuado pelo médico. Após a confirmação do diagnóstico, deve-se iniciar o tratamento imediatamente, que consiste em 2 abordagens: não medicamentoso e medicamentoso. No tratamento não medicamentoso, o paciente deve mudar o seu estilo de vida e adotar alimentação saudável, consumir cereais, fibras, legumes, etc., evitar massas, doces, bebidas alcoólicas e carboidratos, praticar atividade física regular. Todas estas medidas devem ser acompanhadas e monitoradas por profissionais habilitados. Na abordagem medicamentosa, utilizam-se agentes antidiabéticos ou insulina. No caso da insulina, ela pode ser aplicada em casa, na escola, no trabalho ou na farmácia.